da Escola Estadual Anísio Teixeira, em Marabá, no Pará. Demétrios Araújo, professor, seja muito bem-vindo ao Estúdio CBN, é um prazer lhe receber aqui. Obrigado, Tatiana. Fico muito feliz, né, pelo convite de vocês e para poder falar um pouquinho aqui da nossa história em Marabá. Primeiramente, eu adorei esse microfone que o senhor está usando, tá? Bem maravilhoso. E segundamente, eu quero saber o seguinte, para a gente começar a conversar. Eu já dei aqui as informações para os nossos ouvintes, 85 alunos do professor Demétrios tiraram mais de 900 na redação, em 1.000 pontos possíveis. E a primeira pergunta, antes de saber, eu sei que o senhor construiu um projeto para que isso fosse possível, juntamente com os alunos. Mas antes, quero saber, como é que você consegue, primeiro, manter os alunos em sala, engajados na sua aula, porque isso tem se tornado um grande desafio para muitos professores, né? Verdade. Antes de tudo, eu sou um indivíduo que gosta muito de texto. Gosto de produzir textos, acredito que é necessário para todos e que isso nos acompanha, é essencial na nossa vida, né? E aí isso me faz ser um apaixonado pela produção textual e eu acho que eu tenho essa facilidade de transmitir essa paixão para os meus alunos também, né? Acho que isso já é uma vantagem que eu carrego comigo. Isso começou assim que eu me tornei professor, né? Me tornei professor faz pouco tempo, não faz muito tempo. Eu tenho acho que 9 anos só de sala de aula e entendi essa dificuldade que os professores têm logo de cara, né? E percebi que eu precisava de um algo mais, de um diferencial, né? Para atrair, como você está dizendo, atrair a atenção desses alunos. E a produção textual foi foi um desses recursos, né? Não imaginei que chegaríamos tão longe, né? Hoje, nesta escola pública, que recebe um público mesclado, mas parte considerável, né? Indivíduos de regiões, né? Bem complexas, né? Periféricas, e que, claro, né? Conseguir toda essa. Todo esse resultado, né, que vocês já sabem aí. Muito legal. Com quantos alunos você trabalha em Marabá, professor? São todos do terceiro ano do ensino médio? Isso, eu sou professor só de terceiro ano. A nossa escola tem uma política bem interessante, né? A nossa diretora é uma pessoa muito sensível em relação a isso. Então, ela coloca aqueles professores, ela preenche a carga horária daqueles professores que têm um jeitinho mais especial com os alunos de terceiro ano, né? Que cada professor tem, né, um interesse. Eu já sou um indivíduo que trabalha no setor privado com produção textual também, né? E eu trabalho hoje lá na escola pública com cerca de 300 alunos. Para você ter aí metade desses alunos com notas acima de 800 pontos, 150 notas acima de 800 pontos, né? Foi uma coisa que até eu mesmo fiquei assim assustado. Eu não esperava, né, um número tão vultuoso, né? São 300 alunos 300 alunos ao todo. Quantos ao acima todo. de Desses 300, 800? 150 acima de 800, Poxa, né? Desses 300, nem todos fizeram o Enem. Acho que aí uma média de uns 200 alunos, 220 no máximo, pô, fizeram o de Enem. 200, 150 com nota acima de 800, como eu disse, mérito dos alunos sem dúvida, mas Com e certeza. quem ensinou eles a fazer isso, né? O professor. Professor, eu li que o senhor desenvolveu um projeto com foco na preparação desses alunos para o Enem. A Isso, partir do isso. que o senhor fez esse projeto e em que consiste esse projeto? Tá, a primeira pergunta, por que que eu fiz, a partir do quê? Eu trabalho no setor privado também com redação e vejo, né, o avanço dos meus alunos, a importância que tem a redação no Enem. Só para vocês terem uma ideia, eu sei que vocês sabem disso, mas a redação do Enem ela vale 20% da prova como um todo. A redação do Enem vale tanto quanto as disciplinas de física, química e biologia juntas. Poxa, na nossa grade não tem a disciplina redação, tem Uhum. 5 aulas para a língua portuguesa. O que que nós fizemos? Pegamos duas, o que que consiste o projeto? Pegamos duas dessas 5 aulas e transformamos em aula de redação, né? Até me perguntaram de qual o nome desse projeto. Agora que eu pensei, o projeto não tem nome, é projeto Ah, de redação do batiza ele, professor Demetrios professor. Araújo. Vou criar um nome para ele agora, porque não tem nome, né? São 3 anos sem nome. É Projeto nota projeto do 1.000. professor. Ó, que lindo, gostei, show de bola. Vou Mira lá anotar no então. 1.000, porque se 85 estão acima de 900, Isso, foram já dá para ambicionar mais. 14.960, né?
foram 14.960, ou seja, 14 notas bem pertinho ali da nota 1.000, né? Isso Uau, é muito uau. bom. Bom. E aí, justamente, nós pegamos essas duas aulas, né? Tem até gente que me perguntou depois, mas como é que você faz com o restante do conteúdo de língua portuguesa? Quando se estuda redação, você estuda língua portuguesa, você estuda interpretação textual, você estuda argumentação, você estuda propostas de intervenção em problemas sociais, enfim. Estudar redação é estudar língua portuguesa, né? Isso é que a galera tem que entender, Uhum. tá? O que é que o senhor percebe quanto a esses aspectos? Quer dizer, a concentração dos alunos para ler, para escrever, a interpretação de texto, que depois da Revolução Tecnológica foi com Deus para muita gente. E o Verdade. próprio desenvolvimento do texto, né? O encadeamento dos parágrafos, o desenvolvimento das ideias. Eu costumo dizer que eu estou numa escola assim que é bem interessante porque eu sou um professor privilegiado de estar nessa escola, porque eu só organizo essas ideias. A galera vem muito pronta dos outros professores, né? Nós temos ótimos professores de história, nós temos ótimos professores de filosofia, de sociologia, de geografia, de matemática para interpretar gráficos nos textos de Ó, apoio da redação. Enfim, o professor de redação, ele é só um organizador de ideias. Como é que eu vou pegar toda essa multidão de coisas na cabeça de uma criança de 17 anos e vou enfiar aquilo em 30 linhas, em 4 parágrafos, como você disse, tudo encadeado, bem relacionado, coerente, com coesão? Eu faço só isso. Meu papel é só o papel final, né? Então, todos nós, toda a nossa equipe de professores, né, tem mérito aí em todo esse sucesso, né? Não só os professores, como também o pessoal da coordenação. Tem uma coisa bem legal da coordenação ah, que eu acho que é importante falar, porque não há como fazer um projeto desse um indivíduo sozinho. Eu não quero sim. jamais que apareça aquela ideia de que é o Demétrio sozinho, né? Eu tenho uma coordenação, uma direção, apesar de ser um pessoal pequeno, pouca gente, são 2, 3 pessoas no máximo, mas eles me ajudam muito, né? Essa coisa de me dar um tempo para a correção da redação. Você lida com o texto, você sabe disso. Um texto não melhora se não vier uma outra pessoa e fizer uma intervenção e aquela pessoa disser para você, olha, você tem que mexer aqui, 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 né? Isso aqui precisa ser modificado, isso aqui precisa ser melhorado. Se não houvesse outro, nós não temos tempo para isso enquanto professores. Não há esse tempo, o professor não recebe para fazer essa correção. Então, a sensibilidade do diretor, da coordenação, né, me permitiram ter esse tempo justamente para fazer a correção, para sentar com o aluno, às vezes fazer um atendimento individual e corrigir a redação juntamente com ele, ou me deixar num cantinho lá na sala dos professores corrigindo a redação, ao invés de estar na sala de aula. A gente acha, às vezes, que é, aprender, né, você estar preso na sala de aula com o aluno. Não, não é assim. Os países que têm sucesso na educação compreenderam que tempo de sala de aula não significa muita coisa. Né? É preciso que o professor também tenha tempo para pensar, para produzir, para construir intervenções e Uhum. coisas desse tipo. Isso é uma coisa da qual a gente é muito carente, né? Quais são Tempo. as principais dificuldades que o senhor nota na lida com os alunos no que diz respeito à produção de texto, professor? É a interpretação? É o desenvolvimento? Os alunos, como é que eles estão? Assim, eu recebo alunos já direto no terceiro ano. Eu não sou professor nem do primeiro nem do segundo ano. Já Perfeito. recebo ali no ano final. Eu recebo alunos muitos alunos que nunca construíram um período mais complexo na vida, um período com 2, 3 orações. Eu recebo alunos numa condição muito inicial de produção textual. Alunos que nunca escreveram um texto e quando veem, por exemplo, eu levo uma redação nota 1.000 para mostrar para eles como é em sala de aula uma redação de um aluno que tirou 1.000 no Enem, eles se assustam. Professor, no começo do ano, professor, isso é doido? Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Isso não tem lógica, né? Então eu recebo boa parte dos alunos, não todos, tem muito aluno que já vem de uma condição interessante, mas recebo muitos alunos que olham para aquilo e se assustam. Tem aluno que olha para mim e diz: Eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu digo: Você vai. E lá no final do ano ele diz: Eita, professor, o senhor falou que eu tinha condições e de fato eu tenho condições. É isso que eu vejo às vezes, né? Você tem que acreditar. Não é porque o cara está numa escola pública que ele não tem condição de tirar a nota. Pô, aqui rapidinho, né? Às vezes eu vejo o professor de redação na internet postando assim: Olha, encontrei minha aluna aqui no Museu do Louvre, em Paris. Essa foi uma aluna minha que tirou 960. Olha que maravilha. Eu tenho um aluno que tirou 960 que trabalha num lava-jato, que
que trabalha de estoquista de mercadoria no supermercado, né? Então, assim, o indivíduo vir de uma realidade dessa e ter a mesma nota de uma pessoa que visita o Museu do Louvre durante as férias, não menosprezando ninguém aqui, mas isso é lindo. É Só a lindo. educação faz isso. A Só a educação é educação faz espetacular. isso. Ai, maravilhoso. Muito bom te ouvir, professor. É verdade que quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve? Eu acredito, assim, é um negócio complicado. Escrever, tu sabe mais do que eu que escrever é um negócio complicado. Mas eu acredito sim no poder da leitura. A leitura é espetacular. O grande problema é que, como você falou agora há pouco, né, estamos num mundo em que o período o tempo que os nossos alunos gastam em redes sociais, né, em fazendo atividades desnecessárias na internet, é um negócio muito complicado e isso atrapalha bastante a realidade desses alunos. Mas eu penso assim, eu acabo usando isso muitas vezes, né, ao nosso favor. Eu tento buscar outros tipos de texto, né? Eu não posso também. Eu sei que o texto escrito, a leitura do romance, do clássico ou da literatura moderna é insubstituível. Mas há outros textos também. Assistir a um filme, assistir a uma série, um texto, né? Aliás, um filme é um texto, uma série é um texto, né? A gente vai desenvolver, inclusive, um projetinho esse ano voltado para o cinema, né? Olha, Dependendo do que o aluno está assistindo, isso é grandioso, isso é maravilhoso, né? para o quê? Às vezes eu Desenvolver um passo. roteiro, coisa assim, professor? Não, por enquanto a gente Não. vai começar assistindo, discutindo e tentando produzir a partir dali. Depois a Perfeito. gente pode pensar em outras coisas, mas Tá bom, tá bom. vamos devagarzinho. Mas eu acredito sim no poder da leitura, incentivo, né? Estamos precisando de um projetinho de leitura também na escola. E Coisas a se pensar. eles leem literatura, eles leem jornal, eles sabem o que está acontecendo no mundo? Eu confesso a ti que esse acontecimento do mundo acaba chegando mais por outros meios do que pela. Mas se você observar também, a gente lê muito hoje em dia. O pessoal fala assim: ah, mas essa é uma geração que lê pouco livro, né? Mas é uma geração que lê muito porque na internet se lê muito. Depende de você direcionar, né, a essa leitura. Então nós temos muito trabalho assim na escola. Tem essa história da proibição do celular aí. A nossa escola a gente já não usa celular desde que eu estou lá. Estou lá há 4 anos e lá não se usa celular. Esse é Se um usa dado celular, importante quando a gente está falando de engajamento na aula, de nós prestar estamos atenção no falando. professor. Perfeito, nós estamos falando aqui de uma coisa nova, que é a proibição do uso de celular. Nossa escola não tem uso de celular. Tem uso de celular, sim. Se aquilo for feito, uma atividade, o professor for lá com a direção, olha, tal dia eu vou fazer uma atividade. Nós temos uma sala de informática que tem uma internet legal. Nós também temos esse acesso. O aluno vai para essa sala com o professor, lá ele pode usar o celular dele conectado à rede Wi-Fi da escola, tranquilamente, para fazer aquela atividade. Isso o professor de língua portuguesa, os outros professores de língua portuguesa fazem muito isso também, tá? Então isso é interessante. A nossa escola tem essa vantagem aí. Essa história de En- celular lá também já faz um tempinho que não tem, tá? Então, quer dizer, para os pais de outras escolas que estão aí apreensivos, porque Vai ser muito agora bom, não só fiquem vai melhorar a apreensivos. vida escolar do seu filho, né? Vai ajuda muito o professor. É muito ruim você ter que dar uma aula, você ter que estar parando a cada 3, 4 minutos o conteúdo para pedir para o menino guardar o celular. Isso é um absurdo, né? Isso é muito negativo, Uhum. tá? Professor, por que é importante escrever bem? Só para ir bem na redação do Enem? Não, é para a vida, né? Eu costumo dizer para os meninos na sala de aula, tem menino que diz assim para mim, é, professor, mas eu não vou fazer o Enem. Você vai fazer algum concurso? Eu não sei, talvez. Hoje todo concurso público tem redação. Não tem mais concurso público sem redação, né? E o texto Enem é um dissertativo argumentativo, muito parecido, não é a mesma coisa, mas muito parecido, né, com textos que se cobram aí em vários concursos públicos pelo Brasil. Tem uma coisa tão absurda que hoje em dia, até em entrevistas de empregos em supermercados aqui na nossa cidade, que é uma cidade do interior, há supermercados que exigem que o aluno redija um pequeno, que o candidato àquela vaga redija um pequeno texto. Ou seja, não tem mais como você fingir que escrever não é importante, né? Escrever é fundamental, é essencial
para você, né, enquanto profissional. E escrever também te permite compreender o mundo, porque a escrita ela não se dissocia da interpretação de texto. O indivíduo que escreve, ele é um bom interpretador de texto. O indivíduo que escreve bem, ele interpreta a realidade em torno dele. Ele consegue ser um ser humano que absorve, né, com muito mais qualidade, tem um senso crítico muito maior, não vai ficar recebendo qualquer coisa e aceitando de qualquer forma. Isso é Uhum, interessante também, uhum. tá? Tem um ouvinte aqui curioso sobre a sua formação, professor. Eu sou formado em letras pela UFPA, Universidade Federal do Pará, que depois de um tempo aqui se tornou Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e eu fiz mestrado na Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, faz pouco tempo, né? Eu me formei aos 20 anos de idade, entrei na faculdade aos 16, me Mas, formei aos 20. gente, É, que me formei aos precoce, 20 anos. professor. E quando saí da faculdade, fui para a sala de aula, só fiquei uma semana e prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria àquele espaço, Por quê? né? Eu acho que eu nem conto essa história para ninguém, né? Assim, eu acho que é a primeira Conta vez que eu pra estou gente contando. aqui, aproveita que estamos só Porque nós. porque eu era uma criança, né? Eu tinha 20 anos de idade e eu não. A universidade não prepara ninguém para nada. Ela não te preparou para ser jornalista, com certeza, né? Foi o tempo que fez isso contigo, né? E a gente sabe disso. A universidade, infelizmente, pelo menos aqui na nossa região, tem muita dificuldade ainda. Tem uma desconexão muito grande entre a universidade e a realidade. E eu não consegui ficar, né? E aí fui viver minha vida, 15 anos sendo outras coisas. Fui de tudo que você imaginar. E Ah, chegou um momento que não tinha outra saída, já aos 35 anos de idade, só o diploma que estava na minha gaveta. Por isso que eu digo para os meus alunos: estudem. Ah, professor, mas tem gente fazendo faculdade disso e que está fazendo outra coisa. Não importa. Ele estudou, ele tem o diploma. Na hora que ele precisar, aquilo vai servir para ele, né? é. E aí eu voltei para a sala de aula aos 35 anos, já velhinho, né? E hoje Velhinho estou nada, com imagine. 40, 43 e muito feliz com o que eu faço, Ai, viu? professor Demétrios, que alento, que alegria no coração te ouvir, viu? Que bom. Como é que você se sentiu com esses 85 alunos aí tirando nota acima de 900 na redação? E como eles se sentiram? Como é que foi esse momento? É, em relação a como eu me sinto quando é o resultado da escola pública, porque eu tenho também, como eu já te falei antes, né, os alunos de escola privada, do meu curso de redação, e eu me sinto muito bem por todos, mas quando é da escola pública, e quando é aquele menino que eu sei que só teve a escola, porque tem menino também que da escola pública que tem possibilidade de fazer cursinho, cerca de 20, 30% desses alunos aí fizeram cursinho, né? E o que não tira o mérito da escola, até porque a escola é importante, o cursinho é importante, né? Tudo vale na vida do aluno. Mas quando é aquele aluno que não teve nada, ele só tem a escola pública como recurso para mudança da realidade dele. E que o menino te abraça e chora às vezes, né? E fala obrigado, professor. Né? Ou quando o menino está na faculdade, que nem às vezes tem muito aluno meu que está na faculdade e diz assim: professor, eu estou aqui hoje por causa do senhor. Hoje eu recebi uma mensagem pelo Instagram de um menino que está formado na UERJ, trabalha hoje na Fiocruz, é biomédico, e aí mandou uma mensagem para mim: professor, aquela redação, né, que eu fiz, aquele curso, naquele período que eu estudei lá com o senhor, né, que eu fiz aquela redação, que tirei uma nota que eu não acreditava que eu tiraria, foi um dos meus primeiros alunos esse, e tirei, e hoje sou um profissional e sou muito feliz e muito grato ao senhor. Depois que saiu esse monte de notícia, nós nos conectamos, né? Ele mandou Ah, mensagem para mim, foi muito legal. as É, notícias que o senhor traz são ótimas. Eu quero saber como é que o senhor se sentiu sendo apontado como responsável por essa ascensão tão importante desses alunos. eu me sinto assim, como eu te disse, maravilhado. É gratificante, né? Eu acho que é isso que faz o professor ser professor. Não é que o professor tem que trabalhar só por amor, que ninguém come amor. Não é só que o professor tem que trabalhar só por tapinha nas costas de ninguém, nem nada disso. Mas isso é algo a mais que poucas profissões têm. Né? Uma coisa que eu achei legal também, a profissão de vocês, eu achei uma coisa, eu nunca tinha percebido como é importante. Claro, eu sei da importância, né, do bom jornalismo, da imprensa e tudo, claro. Mas se não fosse, né, alguém que foi lá fazer aquela matéria, que depois foi jogando. Olha, eu estou aqui na CBN, Olha gente, só, né? Isso é muita coisa. Falando sobre alunos de uma escola pública do interior do Pará, né? maravilhoso. Isso é lindo, mas precisava de vocês, né, para trazer isso para o Brasil e eu fiquei muito feliz. E a gente também. Estou muito emocionada de te ouvir mesmo. Os Ó, nossos que bom. ouvintes também estão muito contentes.
Eu quero chamar atenção aqui para algo que o senhor ressaltou e que traz como algo fundamental para que o seu trabalho possa ser desenvolvido com a excelência que é ter uma boa coordenação e uma boa direção na escola onde se trabalha, a fim de endossar, de trabalhar junto com professores que têm boas intenções, boas ideias e boas metodologias, como parece que é o seu caso, professor. Eu estou, de novo, muito contente de te ouvir, estou muito contente de levar a sua voz aqui para os nossos ouvintes, porque esse é um exemplo ótimo em que a gente pode se mirar, pode se espelhar para fazer avançar a educação do nosso país. A gente dá tantas notícias ruins, né, em relação à nossa educação. Eu me sinto muito satisfeita em conversar com o senhor hoje aqui nesse programa Estúdio CBN e levar essa notícia linda para os nossos ouvintes. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, tá? E só posso falar só uma coisinha? Você pode falar o que você quiser, professor, depois dessa. Nesse momento tão assim que a gente vê tanto pai, às vezes, pessoas que nunca pisaram na escola pública, como você acabou de dizer, né, atacando a escola. E quando a gente vê também que se dá muita evidência a uma coisa negativa que acontece na escola, coisas negativas, gente, acontecem em todos os espaços de trabalho, né? Acontece no supermercado, acontece na loja de roupas, acontece em todo lugar, né? E existem muitos exemplos e muitas histórias bonitas, assim como essa nossa, né, que tem que ser mostradas. E por isso que eu agradeço demais a vocês, por vocês mostrarem, né, e contarem aí para todos essa nossa pequena marca aí que nós deixamos. E ano que vem prometo 100 notas acima de 900 pontos. Eu quero ver o senhor aqui de volta, hein? Faça o Eita, favor, obrigado. hein? E eu virei. Demétrios Araújo é professor de língua portuguesa da Escola Estadual Anísio Teixeira, em Marabá, no sudeste do Pará, e teve 85 alunos dos cerca de 200 que fizeram o Enem com nota acima de 900 na redação. Entre 900 e 1.000, que é o máximo possível. Sou sua fã, professor. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje e até o ano que vem. Até lá, até logo. Tchau.